Pessoal, estava aqui pensando sobre como o feminismo ele trouxe coisas horríveis para a sociedade. A gente vê isso desde a Revolução Sexual, onde as mulheres passaram a aderir ao uso dos contraceptivos e a falsa, liberdade que elas acham que ela tem, e o quanto isso afetou na sociedade. Hoje a gente vê que a sociedade ela tem mulheres com medo de serem mães e homens com medo de serem pais. E isso é graças ao feminismo. Então olha como o feminismo é antibíblico, porque ele faz com que as pessoas não queiram aquilo que Deus quer. E a gente vê como isso é prejudicial, porque a partir do momento em que o homem e a mulher se casam de acordo com a ordem de Deus, é que eles sejam férteis, que eles se multipliquem. E o feminismo ele trouxe essa falsa liberdade para o casal, não só para a mulher, mas também para o homem, em que eles podem mandar no corpo deles, eles podem mandar na fertilidade deles, porque o que importa é a felicidade deles. E infelizmente hoje a gente vê famílias não tão numerosas como acontecia antigamente. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê pessoas que dizem Deus me livre de ter filhos. E isso é um desastre, porque daqui a um tempo a taxa de natalidade vai ser muito pequena, enquanto a taxa de mortalidade vai ser muito grande. Porque o Brasil ele vai se tornar um país velho, em que não se nasce mais crianças, em que as pessoas vão ficar muitas pessoas idosas, e o Brasil não vai produzir, por conta que a taxa de natalidade está caindo. E isso é preocupante. Isso é preocupante. E isso é preocupante, porque as pessoas deixaram de obedecer uma ordem de Deus para seguir ordens de pessoas que não servem a Deus. Pessoas que consideram filhos como maldição, filhos como peso, filhos como fardos. E, infelizmente, muitos cristãos dão ouvido a essas pessoas ao invés de dar ouvidos à voz de Deus. E a Bíblia vai ser clara sobre filhos, que filhos são bênçãos, filhos são galardão vindo de Deus. Então, filho não é maldição, filho é bênção. E filho não é só um filho. Filho, ele representa uma nação, uma geração. A Bíblia vai ser clara quando Sara está grávida. Ela carregava 2 nações dentro dela. E quando paramos para pensar sobre o feminismo e sobre a revolução sexual, a gente vê o quão desastroso o mundo ficou depois do surgimento dessas duas pautas. Porque a liberdade sexual fala que a mulher ela pode ficar com quem ela quiser sem se preocupar em engravidar. Ou seja, dessa falsa liberdade a mulher e automaticamente aumenta o índice de prostituição, o índice de depressão, o índice de suicídio, porque a partir do momento que uma pessoa fica com quem ela quiser, as pessoas olham para ela como uma pessoa qualquer e não como uma pessoa que quer responsabilidade. Então o feminismo trouxe esse desastre para a vida da mulher. O feminismo trouxe essa destruição para a vida da mulher, porque a partir do momento em que o feminismo diz que a mulher é livre, porque o corpo é dela, o feminismo prega sobre meu corpo, minhas regras. A partir do momento em que eu tomo as rédeas do meu corpo, que eu quero controlar o meu ventre, que eu passo a tomar anticoncepcional para mim não gerar, eu estou dando legalidade para qualquer homem ficar comigo e ir embora sem arcar com nenhuma responsabilidade. Afinal de contas, um contraceptivo é para a mulher não engravidar. E hoje a gente vê isso no meio de várias mulheres e, infelizmente, no meio de muitas mulheres cristãs, onde a gente olha e a gente sente tristeza. A gente sente tristeza
E as pessoas podem até dizer, ah, não, Lucy, mas tu tá dizendo isso porque tu não tem nenhum filho. Não, não é por isso. Mas é porque se a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra de fé e prática, por que não praticarmos Gênesis 1:28, onde Deus diz para que o ser humano se multiplique? Ao invés do ser humano se multiplicar, ao invés do ser humano agradecer por ser fértil, ele busca a infertilidade. A gente vê na Bíblia que a infertilidade era tida como uma maldição. As mulheres na Bíblia, quando não engravidavam, elas eram consideradas mulheres amaldiçoadas. E hoje em dia, o que a Bíblia considera uma maldição, as mulheres consideram bênçãos. O que a Bíblia considera uma maldição, que é a infertilidade, as mulheres hoje em dia consideram bênçãos. E o que a Bíblia considera bênçãos, que são filhos, as mulheres consideram maldição. Pelo simples fato de que elas só olham para os filhos como gastos, como fardos e não como bênçãos. Hoje, se Deus disser que vai abençoar a pessoa com um filho, a pessoa repreende de todas as formas possíveis. Mas se Deus usar alguém para dizer que a pessoa vai ganhar um carro, uma viagem, uma casa, ela aceita completamente. E infelizmente esse é o cenário dos dias atuais, onde as pessoas passaram a ter medo daquilo que Deus considera bênção. E eu não estou falando de filhos só na questão religiosa. Eu estou falando de filhos na questão natural, em que um casal, quando eles tinham sexo, o prazer deles era daquela relação uma vida ser gerada. Hoje em dia a gente vê várias mulheres se lamentando quando descobrem que estão grávidas. Isso chega a doer no meu coração, porque ali é um novo ser, a imagem e semelhança de Deus que está sendo gerado. E que as pessoas não querem por simples egoísmo. Simples egoísmo, a verdade é essa. Porque se fosse carro, viagem, casa, elas aceitariam. Mas como são filhos, elas não querem. E enquanto pessoas boas, pessoas verdadeiramente cristãs, estão rejeitando filhos, pessoas que realmente poderiam educar uma criança à luz da Bíblia, está rejeitando filhos, outras pessoas que nem querem saber de Deus estão tendo filhos e educando para coisas erradas. Então, isso é preocupante, porque o futuro do Brasil são as crianças. E, infelizmente, as crianças estão entrando em extinção. A gente olha, a gente não vê mais um número de natalidade grande. A gente vê um número de natalidade pequeno. E isso é preocupante e é antibíblico. Mas as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem o seu bel prazer. As pessoas querem o que lhes convém.